Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, nós vamos começar a correção das atividades do mês de dezembro. Aqui eu trouxe uma recapitulação da equação da reta e aqui está a equação geral da reta, que ela é desta forma: ax mais by mais c igual a zero. Então, toda vez que a equação vier nessa forma aqui, coeficiente A acompanha o x, coeficiente B acompanha o y e o coeficiente C é o termo independente. Toda vez que a equação estiver nessa forma aqui, ela está na sua forma geral. A equação pode vir na forma geral, aqui nós temos duas, a equação RS, certo? 2x mais 3y menos 7 igual a zero. E a equação S menos 10x mais menos 15y mais 45 igual a zero. Essas duas equações estão aqui na sua forma reduzida, que é aquela quando a gente isola o y. Então, se a gente isolar o y, nós vamos passar o 2x para o outro lado menos 2x, o menos 7 passa mais 7, e o 3 vai passar dividindo. Então, nós temos a equação reduzida da reta, quando a gente isola o y. Podemos fazer o mesmo com esta outra equação. A equação geral da reta está aqui, a reduzida é esta, né? Para isso aqui nós vamos ter que usar simplificação, enfim. Mas quando a gente isolar o y e simplificar todos os termos e fizer tudo que tem que ser feito, as divisões que forem necessárias, a equação reduzida da reta fica assim. Essa equação é esta mesma aqui, certo? Aqui está na forma geral e aqui na forma reduzida. Quando nós precisamos descobrir se as retas, qual é a posição da reta no plano, certo? A posição relativa das retas no plano, nós vamos precisar conhecer os coeficientes dessas retas, coeficiente angular e coeficiente linear. Bom, se nós temos a equação escrita na forma geral, nós podemos utilizar duas fórmulas para descobrir o coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? Aqui em geometria analítica, nós chamamos o coeficiente angular de m e o linear de n. Para calcular o coeficiente angular, com esta fórmula, é somente nesta equação, não nesta. Nesta aqui, os coeficientes já estão em destaque na própria equação, mas na equação geral, eles não estão em destaque. Nós temos que calcular os coeficientes usando a fórmula ou então reduzindo as equações e destacando os coeficientes. Aqui, ó, menos 2/3 é o coeficiente angular e 7/3 é o linear. Menos 2/3 é o coeficiente angular e 3 é o coeficiente linear, certo? Aqui nós podemos, essa equação aqui está na forma reduzida, que é y igual a ax mais b, ou mx mais n, para ficar mais claro, para não confundir este a e este b com este a e este b da equação geral, a gente usa mn. Lá na função do primeiro grau, a gente usa muito essa forma aqui, y igual a x mais b. Mas aqui na geometria analítica, como nós temos a equação geral também para trabalhar, a gente usa os coeficientes como mn, certo? São os mesmos aqui, ó. mx mais n. M é o coeficiente angular, aquele que acompanha o x, e n é o termo independente. Bom, o que eu queria dizer? Que se nós tivermos a equação geral da reta, para conhecermos os coeficientes angular e linear, ou a gente reduz as equações, né? Isola o y e escreve a equação reduzida da reta, e aí destaca coeficiente angular, o que acompanha o x, e o linear, o termo independente, ou a gente utiliza essas duas fórmulas. Aí fica a critério de cada um, como prefere calcular coeficiente angular e linear, utilizando as fórmulas menos a sobre b e menos c sobre b, né? Ou reduzindo a equação da reta, escrevendo a equação reduzida, que é isolar o y, passa tudo para o outro lado da igualdade, e aí já tem os coeficientes angulares e linear aqui, ó, certo? Bom, outra coisa que nós precisamos recapitular aqui é os tipos, na verdade não, é a posição que as retas podem ocupar no plano cartesiano. Elas podem ser paralelas
ou concorrentes. Paralelas têm dois casos e concorrentes também têm dois casos. As retas podem ser paralelas distintas ou paralelas iguais. As paralelas iguais também são chamadas de coincidentes, porque paralelas iguais elas ficam no mesmo lugar, então elas coincidem no mesmo lugar no plano cartesiano. Elas ocupam, são iguais, certo? As distintas estão em lugares diferentes. Quando que as retas são paralelas distintas? Quando o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S, mas os coeficientes lineares forem diferentes. Então, se nós tivermos coeficiente angular igual, as retas são paralelas. Ó, coeficiente angular igual, as retas são paralelas. Mas se os coeficientes angulares lineares forem diferentes, certo? Aqui, ó. Coeficiente angular igual, essas retas aqui são paralelas. Eu já olho aqui, ó, menos 2/3 e menos 2/3. Coeficiente angular é igual, mas os lineares são diferentes. Então, ela é paralela distinta. É esse tipo de reta aqui, paralela distinta. Se por acaso eu tivesse aqui menos 2/3 x mais 3 e menos 2/3 x mais 3, as retas seriam iguais. Se aqui eu tivesse um 3, essas retas seriam iguais, né? Então, elas seriam paralelas iguais, porque tanto o coeficiente angular é igual, quanto o coeficiente linear das duas é igual, certo? Então, o que determina retas paralelas? Coeficiente angular, que é o primeiro aqui, que acompanha o x. Coeficiente angular igual, retas paralelas. Bom, mas aí para saber se são paralelas distintas ou paralelas iguais, eu vou analisar o coeficiente linear das duas. Coeficientes lineares diferentes, elas são paralelas distintas. Se esses coeficientes lineares forem iguais, as retas são paralelas iguais ou coincidentes, certo? As retas concorrentes são duas situações. Uma delas é a concorrente oblíqua, aquela em que nós temos 4 ângulos iguais 2 a 2. Este ângulo é igual a este, aqui ó, pintei de laranja para vocês verem, e o azul igual ao azul. Então, esses dois ângulos são iguais e esses dois ângulos são iguais. São 4 ângulos, mas eles não são todos iguais, são iguais 2 a 2. Então, aqui nós temos concorrentes, elas concorrem em um único ponto, elas se cruzam em um único ponto, então elas são concorrentes. As paralelas não se cruzam, ou tá uma sobre a outra, ou elas nunca vão se cruzar. As concorrentes se cruzam em um único ponto. E o que define que as retas são concorrentes é que os coeficientes angulares são diferentes. Então, aqui, ó, se nós tivermos coeficiente angular, que é o termo que acompanha o x, aqui na equação reduzida, não aqui, na equação geral, não. Aqui nós precisamos descobrir ainda os coeficientes. Mas aqui na equação reduzida, quando a gente olha para a equação reduzida e os coeficientes angulares, que aqui são iguais, mas se eles forem diferentes, menos 2/3 e aqui, por exemplo, fosse menos 3, ou menos 5, ou menos 7, elas já seriam concorrentes, porque os coeficientes angulares, que é o termo que acompanha o x aqui, são diferentes. Então, se esses coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Se eles são iguais, as retas são paralelas. Como eles são diferentes, as retas são concorrentes. Elas podem ser de dois tipos. Este tipo aqui, que tem 4 ângulos iguais 2 a 2, ou este outro, que nós temos ângulo reto. Aqui nós temos 4 ângulos retos, na verdade, né? Todos os ângulos aqui são retos. Se um é reto, os outros também são aqui neste caso, né? Então, a reta se cruza formando um ângulo reto. Exatamente um ângulo reto. Se formar o ângulo reto, elas são perpendiculares. Eu não coloquei aqui. São retas perpendiculares entre si. Vou escrever aqui. Estas são concorrentes oblíquas e estas aqui são perpendiculares. Perpendiculares. Quando que elas... Porque assim, ó, se elas são concorrentes, quando o coeficiente linear é diferente, elas são concorrentes.
certo? Mas aí quando é que eu sei que elas são perpendiculares? Quando eu pego o coeficiente angular de uma, que é diferente do outro, coeficiente angular da outra, pego os dois coeficientes angulares, multiplico e o resultado é menos 1. Então, o produto dos coeficientes angulares dá menos 1 são perpendiculares. Se elas são diferentes, mas o produto não der menos 1, elas são oblíquas, certo? Então, vamos aqui, vamos resolver hoje, não, nós vamos corrigir, na verdade, as três primeiras atividades. Atividade 1, determinar a posição da reta R, menos 2x mais 3y menos 6 igual a 0, em relação à reta S, y igual a 2/3 x menos 3, que é a posição, quer saber se são paralelas ou perpendiculares, certo? Uma equação foi dada na sua forma geral e a outra na sua forma reduzida. A gente consegue observar aqui, ó, essa primeira está na forma geral, com o coeficiente A, B e C, e os termos igual a 0, e a segunda está com y isolado, está na forma reduzida, certo? Aí, assim, ó, o que eu fiz? Aqui eu não quis usar fórmula, então o que eu fiz? Reduzindo a equação da reta R, fui reduzir aquela lá para ficar igual a esta, né? Reduzida também. Então, quando a gente reduz, ó, menos 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Vou isolar o 3y, menos 2x passa mais 2x para o outro lado. O menos 6 está diminuindo, passa somando, menos 2x também. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Como a divisão é dos dois termos, 2x sobre 3, ou 2/3 x, e 6 divididos por 3. Como 6 dá para dividir por 3, eu aqui terminei de resolver. Y igual a 2/3 x mais 2. Equação reduzida da reta, ou seja, a equação que estava na forma geral, eu coloquei que nem esta, na sua forma reduzida. E a gente já observa aqui, ó, 2/3 e 2/3, ou seja, MR, que é o coeficiente angular da reta R, é 2/3. E lá na reta S, eu já tenho pronto, ó, 2/3 é o coeficiente, já está na forma reduzida. Então, eu já posso destacar o coeficiente angular e o linear. O angular é o que acompanha o x e o linear é o termo independente. Eu só destaco, ó, 2/3 é o coeficiente angular e menos 3 é o linear. Estão aqui. Já nesta aqui eu reduzi primeiro a equação da reta, né? Coloquei na forma reduzida. E agora eu posso destacar 2/3 é o termo que acompanha o x e 2 é o termo independente. Observando as duas, os coeficientes das duas, eu percebo que elas são paralelas, olha aqui, ó. Porque elas possuem o mesmo coeficiente linear, angular. Mesmo coeficiente angular, olha só. Então, eu botei a conclusão aqui, ó. MR é igual a MS. Ou seja, os coeficientes angulares das duas retas são iguais. Mas os lineares, que são os termos independentes, aqui, ó. Os coeficientes lineares, ó. Aqui é 2 e lá é menos 3. São diferentes. Se os angulares são iguais, elas são paralelas. Mas se os lineares são diferentes, elas são paralelas distintas. Lembra que eu falei aqui? Coeficiente angular igual, elas são paralelas. Se os lineares são diferentes, elas são distintas. Se os lineares forem iguais, elas são coincidentes. Como nesse caso aqui nós tivemos o mesmo coeficiente angular, mas o coeficiente linear diferente, elas são paralelas distintas. Está corrigida a primeira questão, certo? Vamos para a atividade 2 agora. Na atividade 2 dizia o seguinte, verifique se as retas R, menos 2x, menos y mais 3 igual a 0, e S, menos x mais 2y, menos 6 igual a 0, são perpendiculares. Bom, aqui quer saber se elas são perpendiculares. Já está afirmando que elas são concorrentes, então, né? Elas são concorrentes. Elas podem ser assim ou assim. Quer saber se são perpendiculares. Qual é a condição para que sejam perpendiculares? Que é o produto dos coeficientes das duas dê menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Destaquei aqui, MR vezes MS tem que dar menos 1.
Coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que dar menos 1. Aqui eu resolvi calcular usando as fórmulas. Lembra que eu falei lá no início que a gente podia reduzir a equação da reta para destacar os coeficientes angulares e os lineares, ou utilizar essas fórmulas aqui. Eu fiz uma reduzindo, a atividade 1 reduzindo a equação da reta, e a atividade 2 eu vou fazer utilizando a fórmula. Como eu procedo? Menos 2x menos y mais 3, que é a primeira equação, igual a zero. Eu destaco os coeficientes, porque a gente sabe que o coeficiente que acompanha o x é A, o que acompanha o y é B e o termo independente é C. Então, eu destaco A é menos 2, B é menos 1 e o C é 3. Tá aqui, na reta R, certo? A fórmula é menos A sobre B, menos o valor de A, então menos o menos 2, divididos por B, que é menos 1. Menos com menos dá mais. 2 divididos por menos 1 é menos 2, então o coeficiente angular da primeira reta é menos 2. Como eu só quero saber se são perpendiculares, eu nem vou calcular o coeficiente linear. Aqui ele não me interessa. Eu quero saber se são perpendiculares, então eu vou multiplicar os coeficientes para ver se dá menos 1. Então eu não preciso, desculpem, vou multiplicar os coeficientes angulares para ver se dá menos 1. Então eu não preciso calcular os coeficientes lineares, certo? Então eu não vou utilizar essa segunda fórmula para calcular o coeficiente linear. Eu só quero saber o angular, que é o primeiro coeficiente que acompanha o x. A reta S, tá aqui, menos x mais 2y menos 6 igual a zero. Destaco os coeficientes, menos 1, o coeficiente A é menos 1, o B é 2 e o C é menos 6. A fórmula para calcular coeficiente angular é menos A sobre B, menos o A, que é menos 1, menos o menos 1, sobre o B, que é 2. Menos com menos dá mais. 1 divididos por 2, bom, 1 meio. Não vou calcular, vou deixar na forma fracionária, certo? Tem o coeficiente linear, são diferentes, ó. Então, eu já sei que elas realmente podem ser perpendiculares. Coeficientes angulares diferentes, elas são retas concorrentes, pode ser uma ou outra aqui, né? Ou oblíqua ou perpendicular. Para saber se são perpendiculares, eu vou ter que multiplicar os coeficientes. E eu multipliquei aqui, ó, menos 2 vezes 1 meio. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui, se não tem nada, nós sabemos que é 1, né? 1 vezes 2, 2. Menos 2 divididos por 2, menos 1. Ou a gente podia cortar aqui também, né? 2 com 2, que dá 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Ou seja, deu menos 1, quando eu multipliquei os coeficientes desta reta com esta outra, deu menos 1, tá? O produto dos coeficientes angulares dá menos 1. As retas são perpendiculares. Então, está verificado, elas são perpendiculares. Atividade 3. E a última que nós veremos hoje. Amanhã, na próxima aula, a gente continua a correção. Seja A, B e C um triângulo tal que A é 2 e menos 2, B menos 1 e 4 e C 5 e 7. O ponto tal é o baricentro desse triângulo. Baricentro a gente usa para representar o baricentro a letra G. Lembram da aula de baricentro? Bom, quem não lembrar, dê uma olhadinha lá na aula de baricentro de um triângulo. X do ponto G, que é o X do baricentro, a gente faz o seguinte, a gente pega x do A, x do B mais x do C, soma os coeficientes, x do A mais x do B mais x do C e divide por 3. Calcula a média dos 3 pontos para descobrir o baricentro. X do A é 2, x do B é menos 1 e x do C é 5. 2 mais o menos 1 mais 5. Mais com menos dá menos. 2 menos 1 mais 5, 6. 5 e 2 dá 7, tira 1, dá 6. Divididos por 3, 2. Então, o baricentro, x do baricentro é 2. E o y, da mesma forma. Eu somo y do A mais y do B mais y do C e divido por 3.
y do A é menos 2, y do B é 4 e o y do C é 7. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 mais 7, 9. Ou 7, 4, 11. 11 tira 2 é 9. 9 divide por 3 é 3. Ou seja, o y do baricentro é 3. Aqui está. Quer saber o ponto que é o baricentro? O ponto é 2, 2 e 3. Então, o ponto 2 e 3 é o baricentro, certo?